Bom, eu vou coordenar os trabalhos dessa mesa e vou passar a palavra inicialmente para a professora Frida, depois para o Rodolfo e, finalmente, para a Júlia. Cada um de vocês terão em torno de 20 minutos, com uma pequena margem, que, de alguma maneira, eu tenho que controlar também. O chato de ser coordenador é que tem que ficar pegando no pé de todo mundo por causa do tempo. Mas, enfim, eu vou tentar não ser muito chato nesse aspecto. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para a professora Frida. Obrigado, Frida. Obrigada. Muito obrigada pelo honroso convite de vir aqui discutir alguns pontos com vocês num assunto que a gente vem estudando já há algum tempo. Como vocês veem, essa apresentação, o tema da mesa é confiabilidade, saúde e segurança, então essa apresentação é sobre questões ligadas à saúde do trabalhador, afastamento de longa duração no trabalho e fatores psicossociais no trabalho. Essa apresentação ela foi preparada pelo meu aluno de doutorado, é o médico João Silvestre da Silva Júnior, que trabalha no INSS e conduz a tese de doutorado dele nesse tema. Eu sou a orientadora dele. Então, nessa apresentação, vamos falar rapidamente sobre absenteísmo por doença, alguma coisa de fatores psicossociais do trabalho, provavelmente muitos já estão familiarizados com esse tema, uso de algumas ferramentas de avaliação desses fatores psicossociais de trabalho, o resultado de uma pesquisa sobre afastamento de longa duração e as suas relações com os fatores psicossociais do trabalho e considerações finais. Então, o absenteísmo por doença é uma questão global. Ontem eu estive em Salvador, houve um workshop organizado pelo SESI, da Bahia, e tinha como convidados alguns pesquisadores do Finnish Institute of Occupational Health, de Helsinki, e esse foi o tema central debatido, e justamente apresentou-se a complexidade que há nas relações de trabalho, em outros fatores ligados à vida, à sociedade e a sua associação com o ausentismo no trabalho e o que isso resulta para as empresas em geral. Então, teoricamente, com a definição, o período de ausência laboral, que se aceita como atribuível à incapacidade, exceção feita para aquela derivada de gravidez normal ou prisão. Isso vem da OIT, já é um pouco até antigo, 1991. Então, por exemplo, na Noruega, só para ter uma ideia, por dia útil de trabalho, 7% dos trabalhadores estão afastados. Na Dinamarca, 5%. Em Salvador, teve um estudo específico da região metropolitana de Salvador, na indústria, 13,5%. Silvia Iano e Vilma Santana. Silvia Iano era do SESI, Vilma Santana da Universidade Federal da Bahia, publicado em 2012. Então, dependendo da região do mundo, o país, etc., o absenteísmo doença tem valores maiores ou menores. Então, o impacto do absenteísmo doença é importante, é um impacto global no mundo inteiro, né? O afastamento por doença, devido a doenças mentais, por exemplo, de menor gravidade, levam a ausências do trabalho 4 dias por ano a 200 dias por ano, em média. Geralmente são afastamentos de longa duração. E, particularmente, nos estudos que meu aluno, João Silvestre da Silva Júnior, vem realizando, ele tem estudado absenteísmo por doença decorrente de distúrbios mentais. Por que distúrbios mentais? Porque distúrbios mentais são a terceira causa de afastamento pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, para facilitar a tradução, no Brasil. Os custos relacionados ao absenteísmo doença, de forma geral, no mundo, segundo essa publicação de Vitor Wunsch Filho, que é o nosso atual diretor da faculdade, inclusive, varia de 2% a 14% do produto interno bruto. Então, é um impacto realmente importante. E, evidentemente, as ausências por doença, elas podem ser usadas como indicadores de saúde dos trabalhadores e também
guiar programas de prevenção de todas as ordens e promoção de saúde nas empresas. As longas ausências ao trabalho por doença, elas também têm como uma repercussão a menor possibilidade do retorno ativo ao trabalho e provocam a exclusão econômica e social. Esse aqui é um gráfico que mostra a distribuição dos afastamentos. O pagamento do benefício auxílio-doença significa que a pessoa está afastada e está recebendo auxílio-doença em 2009, 2010, 2011. E aqui está marcado doenças de origem mental. Aqui são causas externas, essa aqui doenças de origem mental, doenças musculoesqueléticas em vermelho e aqui em roxo, questões gastrointestinais. Esse aqui com relação às doenças mentais, essas são os 3 principais grupos de causas, né? Aqui em azul são problemas ligados ao uso de substâncias psicoativas, em vermelho ligadas a problemas, alterações de humor, e aqui alterações neuróticas ou, como eles chamam, relacionadas com estresse ou somatoformes, conforme a classificação internacional de doenças número 10. Bom, então, se a gente for olhar o conjunto de fatores que está associado, com absentismo-doença, é um conjunto grande de variáveis. Quer dizer, tem desde as variáveis, os aspectos sociodemográficos, que são também chamados aspectos individuais, ligados à renda, sexo, idade, escolaridade, estado civil, etc. Tem outros aspectos ligados a consumo de drogas, inclusive álcool, tabaco, até o índice de massa corporal entra como uma das variáveis. Eu não entendo por que exatamente que isso estaria ligado com afastamento. Diretamente não está, mas indiretamente está, como vem sendo já há muitos trabalhos mostrando que quem está acima da faixa eutrófica do índice de massa corporal tem mais associação com doença. E das condições de trabalho, então, tem uma gama enorme de variáveis, que aqui nós agrupamos como trabalho em turnos, trabalho noturno, tipo de emprego, tempo na função, dupla jornada de trabalho, trabalho com carga física extenuante, condições ambientais desfavoráveis. E aqui foi ressaltado essa parte, fatores psicossociais no trabalho, como baixo controle e apoio social no trabalho, pois que não há muitas indicações na literatura que seria esse um dos fatores associados com absentismo-doença. Quer dizer, normalmente as empresas dão muita atenção aos aspectos sociodemográficos ou os hábitos e estilos de vida e menos atenção às questões das condições de trabalho associadas com o absentismo-doença. E, evidentemente, quem tem saúde pior, pelo menos que se relata como saúde pior, tem um maior risco de se afastar por esse motivo. Aqui é só um breve sumário, certamente a maioria de vocês está bastante familiarizado com isso, né? Os riscos psicossociais no trabalho constitui uma interação entre os ambientes de trabalho, o conteúdo da atividade, as condições da organização do trabalho. E aqui essa parte ligada à capacidade e necessidades, expectativas dos trabalhadores, a cultura, as condições fora do trabalho, as condições societárias fora do trabalho. Então, essas interações é que vão, vamos dizer, resultar em um ambiente favorável ou desfavorável no trabalho e nas questões de saúde. Então, vem aí uma lista sobre os fatores psicossociais que são mais citados na literatura, que teriam relação com o trabalho. Então, o conteúdo das tarefas, carga e ritmo de trabalho, as jornadas de trabalho, incluindo os horários de trabalho, a participação do trabalhador nas decisões, o controle do trabalho, ritmo e horário, etc. Com relação ao contexto do trabalho, o desenvolvimento do indivíduo na sua carreira, vencimentos, rendimentos, seus papéis na organização, as relações interpessoais,
Essa é uma parte que vem sendo dada uma ênfase maior, principalmente por causa dos estudos recentes com relação à violência no trabalho e o assédio moral no trabalho. A própria cultura da organização ligada às comunicações, lideranças e a interface do trabalho em casa, quer dizer, exigências do trabalho que conflitam com as necessidades pessoais e as necessidades, quer dizer, a necessidade da família, as necessidades pessoais e as exigências do trabalho. Creio que todos nós temos um pouco desses conflitos, né? A universidade ela é exigente nas suas atividades que devemos fazer e muitas vezes a gente deixa as tarefas e as necessidades familiares em segundo plano, infelizmente, né? Esse é um dos modelos teóricos mais importantes em termos de publicações científicas que explicam um pouco saúde no trabalho. O chamado modelo demanda-controle, que tem a ver com 4 quadrantes. Nesse eixo, o controle se pode ser alto ou baixo, há demandas altas ou baixas, e dependendo de como o controle e a demanda se comportam no trabalho, eu terei trabalhos de baixa exigência, ativo, assim chamado trabalho passivo, ou trabalho de alta exigência. Esse modelo explicativo de um importante estressor no trabalho tem muitas publicações internacionais e, inclusive, nacionais, com a validação desse instrumento por colegas que já fizeram isso há alguns anos atrás. Esse é um outro modelo mais recente, o modelo de Sigrist, um modelo bastante robusto, que explica uma parte, pelo menos importante, do absentismo por doença, que é o chamado modelo esforço-recompensa e excesso de comprometimento. Nesse modelo, também, a gente pode considerar vários quadrantes, sendo que quando o esforço é maior do que as recompensas, ou seja, o valor é maior que 1, isso significa um desequilíbrio nessas relações esforço-recompensa que tem um fator de explicação, de predição, de insatisfação no trabalho e de doença, um tanto quanto importante, como vem sendo mostrados vários estudos, grandes estudos europeus e alguns estudos brasileiros também. Muito bem. No Reino Unido, nesse estudo importante de Whitehall, se mostrou, por exemplo, que o desequilíbrio esforço-recompensa está associado com o absentismo doença de longa duração. Longa duração, pelo menos no Brasil, é o absentismo doença acima de 15 dias. Quando no Brasil, conforme todos sabem, eu vou falar porque nós temos aqui os colegas estrangeiros, até 15 dias a empresa é responsável pela manutenção dos funcionários que estão doentes e a partir do 16º dia, quando é confirmado que tem relação, quer dizer, essa doença é constatada pelo médico perito, toma conta, então, dos encargos financeiros o Instituto Nacional de Seguridade Social. É importante lembrar que esses fatores psicossociais do trabalho, eles não atuam de forma isolada, ou seja, tanto o demanda e controle, apoio social, como esse modelo de desequilíbrio-recompensa, eles são integrados, ou seja, uma situação e outra se integram. Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa estuda de forma isolada um determinado grupo de variáveis, pensando que aquelas variáveis são as únicas que originam ou que estão associadas ao desfecho, no caso, a doença. Na realidade, existe sempre uma integração das variáveis. Bom, a exposição contínua a fatores negativos, quer dizer, a variáveis que provocam problemas de saúde, tem sido extensamente estudado, inclusive no Brasil. Essa aqui é uma publicação, da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, de 2009, mostrando estresse e esgotamento mental associado com fatores psicossociais do trabalho. Outro, por exemplo, tem outras publicações, nós colocamos aqui apenas algumas poucas, ligando queixas psicossomáticas e absenteísmo por quadros depressivos, mas a literatura é bastante rica em exemplos
mostrando essas associações entre absentismo, doença e os fatores psicossociais do trabalho. Esses aqui são alguns estudos realizados no Brasil, né, mostrando baixo apoio social e alta exigência com absentismo e doença. Na França, essa importante coorte de trabalhadores, Gazelle, que é bastante conhecida, também mostrando as atividades que exigem muito e baixo apoio social com a incapacidade laborativa. E ainda no Reino Unido, também esse estudo importante de Whitehall, mostrando a importância do baixo controle na realização das atividades com absentismo e doença. Então, na verdade, não tem um consenso sobre a importância dos fatores psicossociais, o quanto eles são relevantes no caso dos transtornos mentais. Essa apresentação, que daqui para frente eu vou mostrar, ela foi também apresentada no recente congresso, da ICO, International Commission on Occupational Health, que trata de fatores psicossociais no trabalho. Foi realizado na cidade de Adelaide, na Austrália, 17 a 19 de setembro. Aliás, esse evento de fatores psicossociais no trabalho foi um excelente evento, e eles mostram de forma bastante abrangente outros tipos de variáveis associadas à saúde e doença. Muito bem. Então, o objetivo dessa apresentação que eu fiz foi avaliar os fatores psicossociais e a sua associação com o tempo de duração do benefício do auxílio-doença. O autor teve acesso a esses dados, esse primeiro autor, o João Silvestre, porque ele é médico perito do INSS. Então, ele teve acesso a esses dados como médico perito do INSS. Esse estudo foi realizado em 2011, numa amostra de 131 pessoas, e o local de estudo foi a maior agência do INSS na cidade de São Paulo, onde trabalham 30 médicos peritos, cada um faz 12 avaliações por dia, tem 7.200 avaliações por mês. A quantidade de avaliações que esses médicos em todo o Brasil fazem é acima de 100 mil por ano. É algo assim inacreditável o número de pessoas que buscam o INSS para se afastar por questões de doença. Isso é um custo para o Estado brasileiro imenso. Uma parte dessas pessoas é afastada e uma parte das pessoas não é afastada. Então, na realidade, é um sistema que tem pouca resolutividade, que a pessoa é afastada e depois ela volta e depois é afastada de novo, quer dizer, ela fica afastada do trabalho muitas vezes por longos períodos e tem dificuldade de reinserção no trabalho. É bastante complexo o problema. Como critério de inclusão nessa pesquisa, então, foram aqueles afastamentos por mais de 15 dias, os que solicitaram, obviamente, benefício da Previdência e os que tiveram diagnóstico médico de doença mental incapacitante pelos médicos peritos do INSS. Então, foram realizadas entrevistas com esses itens e, após um ano, 365 dias, foram investigados quanto tempo os participantes estiveram afastados do trabalho. E foram realizados testes estatísticos para avaliar as variáveis associadas a esse desfecho do tempo de duração do afastamento. Esses são alguns resultados. Nesses 131, a maioria eram mulheres, com idade média de 33, quase 34 anos, a alta escolaridade, não fumantes, relataram muito pouco consumo de álcool, nenhum consumo muito baixo, né? Metade da população que foi participando do estudo disse que havia um desequilíbrio entre esforço e recompensa, ou seja, a pessoa fazia mais esforço no trabalho, esforços de forma geral, do que se sentia recompensada. E a grande maioria relatou que tinha excesso de comprometimento. Essas respostas, elas foram dadas a um questionário validado na língua portuguesa sobre essa questão do esforço, recompensa, excesso de comprometimento. A imensa maioria já tinha tido um outro diagnóstico médico no ano anterior e a principal causa dos afastamentos era de episódios de depressão. Então, dessa população estudada, 13% não retornaram ao trabalho após um ano, devido a problema mental, relacionado ou não relacionado ao trabalho.
O tempo médio de afastamento foi de 171 dias para toda a amostra. E para aqueles que não retornaram ao trabalho ao longo de um ano, foi de 141 dias, o tempo médio, né? Essa aqui é uma análise que a gente chama análise de regressão univariada, em que você avalia o desfecho, no caso seria o afastamento por doença mental, a duração desse afastamento e quais as variáveis, do conjunto de variáveis que foram analisados, quais foram importantes. Então, a única que se mostrou importante foi o esforço-recompensa, ou seja, quando os esforços são maiores que as recompensas. Aqui não estou falando de recompensa financeira, não. Estou falando de recompensa em geral, do trabalho. Sentir-se bem, estar satisfeito, etc., conforme a escala desse questionário. Isso estava associado com o afastamento por doença devido a distúrbios mentais. E, ajustados os fatores por idade e sexo, continuam a mesma coisa. Os esforços, mais esforço que recompensas, estão associados com afastamento por doenças mentais. Então, tem uma associação positiva significante entre a duração do afastamento, por longa duração, e essa variável desequilíbrio, esforço-recompensa. Nesse particular caso, o excesso de comprometimento da pessoa com o trabalho não foi associado com a doença por longa duração. Essa variável ERI é uma variável preditora, bastante robusta. Aqui estão citados só 3 trabalhos com enfermeiras belgas na Dinamarca, com professores, mas tem dezenas de trabalhos já publicados mostrando a importância dessa situação de grandes esforços maiores que as recompensas no trabalho associados com doença. Existe um leque grande de variáveis que estão associadas a afastamento por absentismo-doença. Tanto os estressores ocupacionais, por exemplo, resposta do trabalhador frente às exigências, limitação dos espaços de negociação no trabalho muito restritos, estratégias com resultados muito limitados, ou faltam situações ou estratégias bem-sucedidas para lidar com situações adversas no trabalho. Enfim, todo um conjunto, uma cesta de situações e variáveis associadas com o absentismo-doença. Então, como conclusão, os estressores ocupacionais estão associados com o afastamento por doenças mentais de longa duração. Essa variável, desequilíbrio, esforço e recompensa, é um preditor de longo afastamento. Os estressores psicossociais precisam ser precocemente avaliados, pois eles estão associados a importantes riscos à saúde. E impactos sociais e econômicos do afastamento podem ser minimizados quando as condições adversas são precocemente reconhecidas e tornam-se alvo de ações preventivas. Como considerações finais, logicamente nós estamos falando aqui de medidas preventivas, mas as medidas preventivas só dão resultado num plano de ações que seja contínuo, não uma campanha, um plano de ações que faça parte das metas da empresa, né? Então, entre elas, por exemplo, atuação gerencial na organização do trabalho. Então, levantamento periódico também dos fatores psicossociais no trabalho, inclusive dessas dimensões, demanda, controle, apoio social, desequilíbrio, esforço, recompensa, etc. A maioria dos casos inicia-se de forma subclínica, ou seja, o afastamento por doença mental não ocorre de um dia para o outro. O indivíduo começa a mostrar sinais, até que ele vai se afastar, esses sinais já estão presentes nas situações de trabalho e na sua situação pessoal. A legislação brasileira, ela não dá cobertura suficiente, apoio suficiente para os casos de distúrbios mentais. Quer dizer, o número de casos é muito elevado e a atenção psicossocial ainda é bastante limitada nos centros de atenção pública. Muitas vezes as situações desfavoráveis no trabalho são interpretadas como sendo inevitáveis, como parte de uma determinada função, ou seja, se a pessoa tem que realizar aquela função, ela tem que necessariamente sofrer das suas consequências. Isso infelizmente, ainda um pensamento muito prevalente no Brasil. Não há limites de tolerância individual a situações de natureza psicossocial. Cada indivíduo responde de uma forma e, portanto, se existe uma situação adversa, essa situação tem que ser corrigida. Não é só um pouquinho mais, um pouquinho menos, já que cada pessoa vai reagir de uma forma distinta.
E, finalmente, a gente sempre fala dos novos estudos, né? Sempre é uma abertura, né? Que não se sabe as repercussões desses fatores psicossociais em termos de gravidade e intensidade dos efeitos que eles realizam. Esse é o retorno ao trabalho após afastamento de longa duração, o caminho, um novo caminho que nós estamos abrindo com o estudo de doutorado do meu orientando, o Dr. João Silvestre da Silva Júnior, que ele é médico, né? E só resgatando aqui uma pintura, né, de 1933, da Tarsila do Amaral, né? É uma pintura famosa de operários, né? Lembrando que a gente tem que ter o trabalho saudável e tem que ter respeito à diversidade no trabalho, né? Nós somos todos diferentes, felizmente. Agradeço, né? Essa é a nossa casa, tanto minha como do professor Rodolfo, à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Eu já vou passar diretamente a palavra ao segundo convidado, o professor Rodolfo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado aí pelo convite. Pensando aqui nos 10 anos, né, da jornada de ergonomia, eu pensei também em trazer um caso que reflete um certo acompanhamento, né, de uma empresa por 10 anos, né? É uma empresa frigorífica. Então eu vou comentar com vocês a contribuição que a ergonomia trouxe à equipe. Na época a gente compunha, eu era coordenador do Centro de Referência ao Trabalhador, Sereste de Piracicaba, e ao mesmo tempo também era professor na engenharia de produção, e a gente começou a perceber, a partir de algumas iniciativas de pesquisa sobre os acidentes em Piracicaba, que algumas empresas, mesmo sendo fiscalizadas, vamos dizer, à luz da ferramenta que nós tínhamos na época, que eram as normas regulamentadoras, as NRs, essas empresas não abaixavam o índice de acidente. Então, vou trazer um caso aqui, que não foi só esse. Nós estudamos 6 empresas que sempre estavam entre as 10 mais na taxa de acidentes, ou seja, a gente fazia um indicador de acompanhamento, né, todos os acidentes no ano, dividido pela média de trabalhadores naquele ano, multiplicado por 100. Então, é um indicador simples, de fácil manuseio pelo serviço, e nós conseguimos fazer isso através, inicialmente, né, desde 97, com acompanhamento das comunicações de acidente de trabalho. Então, o Sereste e outros, vários programas de saúde do trabalhador no Brasil inteiro, naquela época, a Previdência era obrigada a passar uma cópia, está na legislação, uma cópia das comunicações de acidente de trabalho para o SUS. Então, a gente não era informatizado ainda a CAT, a gente pegava essa comunicação de acidente de trabalho, um pacote de acidentes de um determinado município, e o Serestes, foi uma dissertação até de mestrado do CAL, José Carlos do Carmo, lá na Faculdade de Saúde Pública, foi criado um programa para processar as CATs, para tirar das CATs um banco de dados, fazer ele desenvolveu um software de como analisar as CATs e tirar informações epidemiológicas da comunicação de acidente de trabalho. Ou seja, os serviços passaram a ter uma orientação do que era prioritário no território, né? Porque às vezes eu tinha uma empresa grande com 5.000 trabalhadores, é natural que ela tenha um número maior de acidentes, só a frequência a gente não consegue ver de fato o que está acontecendo, qual o risco de acidentes. Então, esse indicador foi muito importante durante um período, até o período que, em 2002, a Previdência resolveu criar a WebCat, né, um sistema de processamento da comunicação de acidente de trabalho na internet. E essa informação foi para o DataPrev no Rio de Janeiro e nós perdemos o acesso, né? Então, foi a primeira vez que é um paradoxo, você tem a informatização e perdeu a epidemiologia, né? Então, uma coisa assim muito curiosa, né? Porque o serviço, que é uma legislação, é uma lei federal, né? E, na verdade, o próprio trabalhador perdeu acesso à própria CAT, né? E, inclusive, o SUS nessa situação. Então, deixa eu passar aqui um pouco.
Então, eu vou falar um pouco sobre como é que foi a intervenção antes e depois, né? Então, a gente vai comparar essa empresa, o olhar que nós desenvolvemos a partir das NRs e depois com o olhar da ergonomia sobre esse mesmo local de trabalho, essa mesma empresa, uma empresa frigorífica de porte médio, 350 trabalhadores, tem um setor de matança, enfim, depois eu vou comentar um pouco mais o funcionamento da empresa, né? E esse caso é curioso porque nós conseguimos acompanhar isso durante 10 anos. Então, a gente tem uma avaliação, né, por um período um pouco maior, que não é muito comum no Brasil, a gente ter, né, esse monitoramento, esse acompanhamento mais sistemático, como preconiza as próprias diretrizes da vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 97... Deixa eu ver se aqui a Pita aponta, não. Como é que você aponta aqui? Não sei. Então, em 97, a gente tinha uma taxa em torno de 23% de acidentes ao ano nessa empresa, medida pela CAT. E fizemos, nesse ano, a primeira intervenção, né? Uma intervenção porque nós percebemos, então, que era uma taxa elevada. Essa empresa compunha um cenário, né, das empresas com taxas maiores de acidente no município, e fomos, junto com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, uma ação conjunta, na época não era o Ceres, era um programa de saúde do trabalhador, e fizemos o que a gente chama de rodapé, né, desde a entrada, acompanhando todo o fluxograma de produção, filmando, tirando fotografia e tentando analisar e fazer os autos de infração que a legislação recomendava, né? Então, tinha risco grave iminente. Na portaria, a gente já interditou uma obra de construção civil, que tinha uma reforma do prédio do escritório da fábrica, né, do frigorífico, já foi interditado. Então, a gente fazia esse pente fino, né, com base no olhar que a gente dispunha, que é o olhar das normas regulamentadoras. E o curioso, quer dizer, nessa época, a empresa praticamente atendeu, quer dizer, ela começou em 97, 98, 99, a primeira inspeção, a primeira fiscalização que a gente fez, a impressão que era a primeira vez que tinha alguma fiscalização, alguma ação reguladora nessa empresa. Não existia nada, não existia SESMIT, ela implantou o SESMIT, não existia nenhum programa de controle, por exemplo, das coisas mais básicas, de fornecimento de EPI, ela implantou. Não existia nenhum procedimento de trabalho que é preconizado na legislação, não existia proteção contra a queda de altura, não existia, vou dizer, praticamente nada, né, de saúde e segurança, de gestão de saúde e segurança na empresa, né? Existia lá um médico que controlava absenteísmo, faltas, né? Era para isso que eles funcionavam. Existia um serviço médico na empresa, era basicamente isso que compunha algum tipo de ação de saúde na empresa, né? E percebemos, então, a partir dessas autuações, que a empresa começou a adotar aquilo que a legislação recomenda, né? Então, implantou o SESMIT, começou a fazer as coisas que nós começamos a pedir. O que ela não fez, ela foi multada. Depois de verificada a multa, isso aqui já começou a acontecer, né, as multas, foi feita uma mesa redonda aqui, que ela se comprometeu a fazer um cronograma junto com o sindicato, e esse acompanhamento foi feito. O que ela não fez, ela foi notificada, foi para o Ministério Público do Trabalho, que aplicou penalidades, né? Ou seja, durante esse período, a empresa foi sendo acompanhada e sempre continuava entre as 20 com maiores taxas de acidente no município, né? Então, isso foi despertar para a gente essa pergunta: por quê que isso acontecia, né? E é uma pergunta curiosa, porque isso tem a ver com a eficácia, com a eficiência do próprio serviço. E nós estávamos avaliando o nosso próprio trabalho e o trabalho da ação reguladora do Estado, né? Que o Ministério do Trabalho, e era uma equipe, quer dizer, tinha algumas pessoas que eram, vamos dizer assim, com pouca experiência ainda em vigilância, mas tinha, por exemplo, o auditor fiscal, né, que já era um auditor com bastante experiência, muito criterioso. Não era uma coisa falar, bom, ele não viu aquilo que precisava ser visto, né? Então, não era esse o caso.
Bom, então a ideia aqui, o objetivo é analisar e comparar o alcance das intervenções de vigilância e acidente de trabalho realizado na empresa frigorífica em 2 momentos. 97, na verdade, não é só o ano, começou em 97, mas ele foi um acompanhamento contínuo, porque esses dados a gente processava ano a ano, né, a gente tinha um acompanhamento de vigilância, né, desses indicadores, e ia na empresa, quando tinha acidente, quando tinha alguma denúncia a mais, verificava o cumprimento daquelas exigências. E em 2008, através de um projeto de pesquisa na FAPESP, que a gente se propôs, depois da participação no curso de ergonomia, que aqui tem vários professores, a professora Júlia, Marçal participou, a gente formou na região de Piracicaba 60 pessoas, né, de tanto auditores do Ministério do Trabalho, peritos do INSS, os profissionais do Centro de Referência ao Trabalhador. Então, com esse olhar, a gente se propôs, junto com o apoio da FAPESP, a fazer esse estudo em profundidade das empresas para tentar entender, né, em 6 empresas o que estava acontecendo. Essa aqui foi uma delas, né? Então, a hipótese que a gente aponta é que nas ações de 97 até 2008 foram desconsiderados aspectos da organização do trabalho e práticas gerenciais que poderiam ser propícias à ocorrência dos acidentes de trabalho. Então, a gente se propôs a fazer um estudo em profundidade em 2008, entrevistando, acompanhando, né, com base, vamos dizer assim, seguindo o roteiro, né, pelo menos o guia geral da análise ergonômica do trabalho, né, dessa abordagem da ergonomia francesa, né? Bom, então o que a gente foi encontrar? Em 97, a gente viu o visível, aspectos que são observáveis durante uma inspeção, né, aquilo que desponta. Você olha para esse ambiente, você vai ver, por exemplo, se aquela lâmpada tem proteção. Está fora da norma, ela pode cair, realmente, falta uma barreira de proteção. São coisas visíveis, né? Como é que é o ambiente, como é que é o processo de trabalho, e sempre conversando com o trabalhador. Não era uma coisa que a gente ia lá só com um checklist de norma, ticando. A gente tentando conversar com o trabalhador, mas num ambiente muito difícil, porque junto a gente entrava em 4, 5 pessoas, mas tinha meia dúzia da empresa, né? 10 minutos. Tinha meia dúzia de pessoas nos acompanhando, então o trabalhador não tem essa liberdade de expressão durante esse processo. Então, em 97, a gente fez essa observação do processo produtivo, verificação de perigo e risco, né? Condições de trabalho foram fotografadas, foram emitidos autos de infração, como eu já falei. Em 2008, a análise ergonômica do trabalho no setor de matança, combinada com a análise coletiva do trabalho. Então, a gente fez um grupo, como se fosse um grupo focal, a metodologia que a Leda Leal Ferreira desenvolveu, para ouvir os trabalhadores, sem a participação de chefia, né, onde essas coisas começaram a emergir, os aspectos organizacionais, e fizemos também análise de 2 acidentes típicos no setor de matança, acidentes com pérfuro cortante, com faca, né, com material cortante, durante o processo, não no abate, mas os mais típicos que a gente selecionou eram no processamento da carne, ou seja, fazendo a retirada do pelo, ou cortes, processamento da carne numa nória. Não sei se o pessoal conhece, mas é até interessante verificar aquele vídeo carne e osso, né? O que é um processo de abate, né? Um processo de desmanche, né? Que é o inverso do que o Ford pensou, né? O Ford pensou na linha de montagem, né? Segundo tudo indica, ele se inspirou num processo inverso, né? Na observação do desmanche, ou seja, uma linha de desmontagem, né? Que é isso que acontece. Tem uma nória, uma talha, né? Que é tracionada numa velocidade de 10 metros por minuto, e os trabalhadores têm que ir processando, acompanhando esse movimento. É um movimento rápido, uma série de movimentos muito rápidos. Então, a gente fez análise também desses acidentes típicos, né, mais comuns no processo. Então, a gente utilizou essa metodologia, eu trouxe até alguns exemplares aqui para o pessoal, está disponível no site, depois eu vou falar, né, que é um roteiro, um guia de análise e prevenção de acidentes. Então, junto com a ergonomia, nós fizemos uma análise em profundidade de 2 casos, né, que começa justamente por entender o trabalho habitual. Antes de perguntar sobre acidente, nós perguntamos sobre o seu trabalho. Como que você faz na sua rotina de trabalho,
né? Como que você faz, quando, com quem, como, né? Depois a gente vai entender o acidente e utiliza alguns conceitos, né? O que mudou no seu trabalho, que propiciou as condições do aparecimento do acidente, quais são as variabilidades mais próximas, né? O que acontece de diferente, pode ser, eu sou novato, a gente vai acontecer aqui muito essa questão do absenteísmo, e era uma estratégia da empresa recrutar novatos para colocar num trabalho em alta velocidade, em alta repetição, como se esse trabalho fosse um trabalho simples, né? Então a gente vai entender essas mudanças. Uma outra etapa é a análise de barreiras. Quais foram as barreiras que existiam diante dos riscos previstos, né, antecipáveis, naquela situação de trabalho, se essas barreiras funcionaram, se elas não funcionaram, se elas eram eficientes, se elas criavam algum tipo de obstáculo, né, de dificuldade em relação à tarefa sendo executada. A gente usa também de uma ampliação conceitual para entender armadilhas, situações de comportamentos que, às vezes, para quem está de fora, teriam um sentido, né, de um comportamento inadequado, né, desatenção, né? Ao se colocar no lugar do trabalhador, essa ampliação conceitual nos permite visualizar se fazia ou não sentido para o trabalhador agir daquele jeito naquela situação. E a gente chega, então, a partir da análise em profundidade, num diagnóstico, numa síntese, numa compreensão um pouco maior do fenômeno, que passa pelas origens proximais e origens que a gente chama distais, ou seja, antecedentes organizacionais, decisões na esfera de recursos humanos, na esfera de recrutamento, na esfera, né, de decisões orçamentárias, etc., de projeto até do posto de trabalho, e possibilita, então, indicação de medidas preventivas. Nessa análise, a gente vai focar muito na gestão de produção e na gestão de segurança. A gente chega, né, nos aspectos gerenciais que estão por trás, favorecendo, né, a precarização, favorecendo essa degradação do sistema de segurança eventualmente existente. Então, o caso, eu vou falar mais rapidamente, nós tínhamos uma situação de trabalho habitual nesse acidente, né, com um corte, um acidente aparentemente leve, na operação de barbear o suíno. O trabalho habitual, ele trabalha em pé, utiliza a faca, a velocidade da nória é 10 metros por minuto, um ciclo de trabalho de 6 segundos. Então, cada situação de limpeza que ele faz da pele, né, é essa velocidade que nós estamos falando. Isso a gente vai encontrar naquele vídeo lá do carne e osso, né, no frango, é muito comum esse ciclo de trabalho. 17 movimentos curtos de raspar os pelos, impossibilidade de pausa para a recuperação. Do ponto de vista das barreiras, não uso de EPI, a luva de aço que era preconizada, ela abria, ela formava como se fosse uma garra que prendia na pele do animal, ou espetava o próprio dedo do trabalhador, né? E ela também dificultava a precisão de pega, ou seja, se ele usar a luva, ele não consegue fazer naquela velocidade, né, que ele precisa fazer. A pega, a precisão do corte, né? Então existia um conflito entre usar a proteção e fazer bem feito, né? Fazer a produção na velocidade e na qualidade desejada. Nós tínhamos um almoxerifado distante, a 200 metros do local de trabalho, o trabalhador não podia largar a nória, falando, não, estou aqui, a minha luva rompeu, eu vou sair para retirar esse EPI, para fazer a troca do EPI. Práticas autoritárias de gestão de fornecimento desses equipamentos, inclusive ilegalidades foram encontradas, por exemplo, cobrar o EPI, né, que é uma obrigação legal da empresa, era cobrada, a não ser que o trabalhador podia trocar o EPI, a bota, por exemplo, ou algum tipo de proteção, né, mas teria que usar durante 3 meses. Antes disso, ele seria descontado, se ele fosse trocar, seria descontado do seu salário. Então, práticas gerenciais bastante complicadas. Do ponto de vista de mudança, o operador não era habitual, substituindo o colega sem ter treinamento, né? A visão de que é possível que a falta de habilidade do operador novato, o cansaço e a perda de corte na faca tenham contribuído para o descontrole do gesto. Então, outra coisa que eles faziam, a faca tinha que durar 90 dias, né, ou 120 dias, senão seria cobrada
né, descontada do salário do trabalhador. Ou seja, ela ia ficando cada vez mais rombuda, ele tinha que fazer muito mais força, né? Então, a faca cega ajuda o acidente, um paradoxo, né? Porque você pensaria o contrário, falar, a faca quanto mais afiada, ela vai cortar mais. Aqui é o contrário, ele faz mais força e tem um acidente, né? Então, eles tinham uma carga de trabalho muito grande, de manhã 300 bois e à tarde uma carga de suínos, de abate de suínos, com prática obrigatória de hora extra, sob pena de gancho. Porque eles falam gancho é não receber a cesta básica, enfim, práticas autoritárias de gestão de recursos humanos. Vou tentar acelerar aqui para o meu tempo. Então, na gestão de produção, falha na gestão de pessoas associadas a remanejamento de operadores despreparados, autoritarismo, já comentei, elevado absenteísmo. Então, aqui nós vamos dialogar com a professora Frida, né? 85% ao ano. A média da empresa, não é só no setor de matança, ou seja, 85% roda ao ano. E nós estudamos também a taxa de absenteísmo por motivo, a maioria deles por dor, né? Então, movimento repetitivo, é só assistir o Carne e Osso, vocês vão ver lá, tem uma trabalhadora que tanta dor que ela pede para amputar o braço. E ela é amputada, o braço dela é amputado, né? O serviço médico faz esse serviço, porque ela não consegue mais conviver com o braço, tamanha dor, né? Então, essa situação dos frigoríficos no Brasil, né? Friboi, né? Toda aquela propaganda, não acreditem, né? Porque não é essa a prática que está vigente no país, né? Então, essas metas de produção e velocidade da NOR é muito alta, com recrutamento de novatos, fixação de meta além da capacidade instalada do sistema, cobrança de hora extras, como eu já falei, com essa prática de gancho. Gestão de segurança. O trabalho visto como simples desconsidera exigências de habilidades, ausência de análise de acidente assemelhado. Então, os acidentes, quando eram analisados, eram atribuídos culpa ao trabalhador, né? Não prestou atenção, não usou a luva, sem nenhum aprendizado organizacional. Reprodução de prática de atribuição de culpa às vítimas. Então, essa é uma coisa que nós vamos encontrar em todas as empresas, né? Essa gestão, a gente chamado segurança comportamental, que é o padrão hoje, né, de referência, preconizado pelas grandes corporações, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, né, que é o programa STOP. Se vocês conhecem o programa da Dupont, que é uma assessoria vendida para as empresas para fazer gestão de segurança comportamental, vigiar, acompanhar o trabalhador, né? Você desceu aqui sem segurar no corrimão, leva uma notificação. É esse o programa que, vamos dizer assim, vigora na prática de gestão de saúde e segurança no país, né? Então, essa questão do almoxerifado já falei, EPI também já comentei. Então, a gente chega em 2008, a partir dessa análise, combinando análise do trabalho, análise ergonômica do trabalho com análise dos acidentes, a um diagnóstico que os acidentes têm a ver com absenteísmo, os trabalhadores faltam por dor, eles recrutam novatos, né? A pessoa entra para a Nória para fazer esse trabalho, né, sem nenhuma experiência, sem aquele pressuposto de que é um trabalho simples. Então, ele recruta inexperientes, eles trabalham com dor e com fadigas, né, com vários problemas musculoesqueléticos, tem uma taxa de absenteísmo muito alta, né, esse trabalho intenso com a velocidade da Nória, mais horas extras, que leva aos acidentes e aspectos técnicos mais materiais também, que a gente encontrava várias situações, questão da faca sem fio, né, sem corte, o processo de matança, uma série de aspectos que também faz parte desse cenário. Então, os acidentes simples em sua gênese imediata, a situação de trabalho é vulnerável, na qual pequenas mudanças na situação podem ocasionar o acidente. Apesar do acidente ser aparentemente simples, os determinantes organizacionais revelam a complexidade do diagnóstico e da possibilidade de intervenção. Porque, para mudar essa situação, precisa mudar toda uma cultura da empresa. A Frida falou da cultura organizacional, né? Precisa mudar a forma, a visão sobre o trabalho, a visão sobre o ser humano em situação de trabalho, que não é uma tarefa simples, né?
Esse diagnóstico implica numa metodologia para conhecer as estratégias de produção de segurança, de gestão de pessoas e na necessidade de adequação de ferramentas e também do espaço físico das instalações. Depois do diagnóstico, junto com o Ministério do Trabalho, o Centro de Referência ao Trabalhador, foi feita uma mesa redonda para apresentar e validar esses resultados. A empresa aceitou mudanças técnicas, né, de aspectos técnicos do processo, mas não aceitou nenhuma mudança do ponto de vista da forma de gestão na empresa, ou seja, o autoritarismo, né, essa cultura. Inclusive, o proprietário se levantou da mesa, falou: não, isso aqui, vocês querem alterar a minha forma de ganhar dinheiro, né? Isso aqui, estou fora, né? Levantou e foi embora, né? E a incidência de 2014 continua praticamente igual, ou seja, essa empresa continua ainda dentro, né, com o mesmo grupo, né, dentro das empresas com maior taxa de acidentes. Que eu já falei o impacto, né, mesmo atendendo parcialmente às exigências, a acidentalidade continua elevada, uma vez que não são alterados seus determinantes. Não altera a essência da precarização e a insalubridade das relações de trabalho. A precarização se mantém, a vigilância tipo tutela estatal de comando e controle é propícia a ações reativas, normalmente eles chamam o jurídico, né, para se defender, e posturas defensivas por parte da empresa. O olhar que predomina na primeira versão, né, é o olhar externo ao trabalho informado pelas disciplinas clássicas, ou seja, fatores de risco isolados do trabalho. Né, se a gente pegar a higiene, a minha formação foi toda essa. Então, engenheiro de segurança do trabalho aprende NR. O que está nas NRs? Fatores de risco da higiene. Aspectos visíveis, aspectos que são importantes, né, que as empresas nem isso fazia. Isso não quer dizer que nós vamos jogar fora as NRs. Tem setor empresarial que está preconizando isso. Não é isso, né? Nós estamos falando da limitação das NRs, né? Que ele a NR12 está sobre ameaça de proteção em máquinas e equipamentos, que é importantíssima. Mas ela sozinha não é suficiente. Ou seja, nós temos que combinar esse olhar normativo com o olhar sobre o trabalho. Essa é a ideia, né? Então, o fator de risco é visto em si isolado do processo de trabalho. Então, em 2008, a gente possibilitou o acesso aos determinantes dos ATs, essa dimensão organizacional invisível. Eu usaria aqui, então, a frase do Sherlock Holmes: elementar, meu caro Watson. Você vê, Watson, mas não observa. Né? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado aí. Depois, no debate, a gente continua. A palavra da Júlia, que é a terceira convidada da mesa, então eu já passo a palavra para ela. Muito obrigado. Bom dia, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa. O título é Confiabilidade, ou era, e eu, que em geral sou bastante indisciplinada, resolvi funcionar na demanda. Isso resulta, então, de um trabalho, de um texto que nós construímos a partir de um trabalho do Laerte meu. E o custo, vocês que estão habituados comigo com muitas transparências, eu vou apresentar um texto que eu vou me apoiar bastante nele. Não tem estatísticas, não tem dados, porque ele é exatamente produto de reflexões e de resultados que a literatura aponta sobre a questão da confiabilidade. E eu vou tentar falar um pouco da confiabilidade no campo da ergonomia associada às disciplinas, como diria o François Hugo, irmã ou mãe? Eu acho que é irmã. Que nós construímos essas reflexões aqui hoje. No campo da ergonomia, especialmente, a questão da confiabilidade, ela veio muito em função de um desenvolvimento, de uma evolução tecnológica, que, a partir dos anos 70, trouxe impactos significativos no trabalho, sobretudo
nas questões de confiabilidade de sistema e processo. Aí, então, nós tivemos uma passagem que as demandas que eram até então muito, as demandas para ergonomia voltada para problemas oriundos de desgaste físico, de acidente, coisas como tem sido colocado aqui, essas demandas elas foram cada vez mais direcionadas às dificuldades do uso de sistemas informatizados e automatizados. E essas questões que chegaram até nós, os problemas eles traziam de fato implícitos questões associadas aos aspectos cognitivos, tais como tratamento da informação e as estratégias de gestão da informação. Então, um pano de fundo que eu entendo que é significativo para o aumento dessas demandas reside no fato que as operações, sejam elas industriais, de logística, de produção agrícola, enfim, nos mais variados tipos de serviço, estão cada vez mais ancorados em sistemas de informação e comunicação. Então, reside aí não apenas a questão da produtividade e da qualidade esperada dos resultados desse tipo de produção de trabalho, mas também o que se considera como confiabilidade dos sistemas. Isso para dizer que a confiabilidade diz respeito não apenas à prevenção dos incidentes e acidentes, mas, sobretudo, à justeza da informação que os trabalhadores e usuários em geral obtêm dos equipamentos. Então, a produção ela depende cada vez mais de uso de máquinas e sistemas que integram, além das possibilidades de transformação do estado dos objetos, diferentes níveis de conhecimento simbólico que auxiliam no processamento da informação. E isso é fundamental para o sucesso desses processos produtivos. E esse tipo de equipamento, né, dessas novas tecnologias, que historicamente, pelo menos no começo, foi considerado como um substituto do trabalhador humano, a gente pode dizer, mais ou menos, né, semelhante aos sistemas mecânicos que permitiram um aumento significativo do potencial energético humano, as tecnologias informatizadas possibilitam níveis de processamento de informação que potencializam significativamente as possibilidades de processamento da informação nos mais diferentes tipos de trabalho humano. E antes de dar continuidade, eu acho que é importante, toda vez eu saliento isso, porque eu tenho sido muito solicitada a falar de cognição e trabalho, e eu acho importante salientar isso cada vez, que a separação entre o fisiológico e o cognitivo traz alguns problemas, uma vez que o funcionamento humano ele é integrado. Entretanto, para fins de estudo, é fundamental que nós possamos distinguir as diferentes propriedades humanas para facilitar a sua compreensão, mas, sobretudo, para facilitar o projeto de artefatos que serão transformados por meio do seu uso em verdadeiros instrumentos, seja para o trabalho ou para a vida. Então, nessa perspectiva, nós, pesquisadores, a gente busca o aprimoramento dos projetos desses artefatos, seja pela via de uma interface de computador e suas funcionalidades, ou até de um sistema de informação e controle responsável pela operação de indústria de processos. O desafio que ainda é presente e atual nas nossas preocupações é como criar interfaces, possibilidades de navegação nos sistemas informatizados
que esteja em consonância com os conhecimentos e com as características culturais das mais variadas formas de linguagem das populações de trabalhadores e usuários. Então, se a gente considera a experiência acumulada, nós podemos afirmar que a variabilidade ela permeia todo o processo produtivo e que, malgrado o desenvolvimento tecnológico, não existem sistemas perfeitos que possam funcionar de forma autônoma, ou seja, controlar tudo o que acontece na realidade da produção. Sabemos que há uma produção invariável de eventos que podem colocar um sistema à deriva se não houver quem possa regular. É por essa razão que nos debruçamos ainda hoje sobre a questão do controle de processos na busca da confiabilidade. Então, por melhor que seja um projeto de um sistema apoiado em máquinas de alto desempenho, com sistemas de informação que permitem que os próprios automatismos do sistema se autorregulem para que se mantenha a produção em níveis adequados, as máquinas, como qualquer entidade material sem vida, apenas funcionam. Do ponto de vista técnico, o nível operacional também comporta uma diversidade em termos de equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais, etc., sempre com variações em seu estado, particularmente de utilização. Nesse contexto, a gente tem que considerar os fenômenos aleatórios que ocorrem em permanência, ou seja, uma descontinuidade das ações que vem perturbar o sistema. Isso torna a operação um espaço no qual a previsibilidade não pode ir além de certos limites, tanto no curto quanto no médio prazo. Vale salientar ainda que a resolução de um problema não impede o surgimento de um outro. Então, o que é fundamental para a compreensão da gestão no nível operacional é a interdependência entre os fatores descritos, sua estreita ligação, que representa, ao mesmo tempo, restrições e possibilidades de emergências em um processo contínuo de estabilidade e de mudança, de ordem e de desordem. Então, é a partir desse cenário que a gente também tem que pensar que o trabalho de supervisão tem uma outra dimensão. Porque se, por desventura, acontecer qualquer pane ou alteração com relação aos parâmetros definidos na programação, eles não vão mais funcionar. O ser humano, responsável pelo trabalho vivo, é quem garante a possibilidade de criar soluções, de compreender o que se passa, agir de modo a evitar que um sistema de produção entre em deriva ou ainda que tenda a funcionar de modo crítico. Nesse contexto, a atividade de supervisão ela se desenvolve no processo de integração e dissociação de elementos múltiplos e heterogêneos presentes no nível operacional. E essa integração, dissociação, etc., ela se estabelece por meio da elaboração de compromissos com base na conjugação de critérios múltiplos, ou seja, técnicos, eficiência e confiabilidade da produção, qualidade, e humanos, saúde, competências, segurança e sociais. A sua atividade se desenrola, portanto, em um contexto instável, fortemente influenciado pelos ambientes interno e externo. Então, se a gente pensa assim um pouco em consonância com os mais modernos conhecimentos em ergonomia e também em engenharia de produção, a possibilidade de agir
e a necessidade de agir em cenários distintos daqueles considerados como normal deve não somente ser reconhecida, mas, sobretudo, ser encorajada, pois esta seria considerada, talvez, uma das formas de se buscar o equilíbrio e melhorar a confiabilidade do trabalho, ou no trabalho. As possibilidades de compreensão de uma determinada situação são regidas pelas competências que as pessoas adquirem ao longo de sua vida, das possibilidades disponibilizadas de decodificar um determinado evento que emerge, de trocar informações com outros sujeitos que estejam agindo em cooperação, de ter tempo para poder bem construir um diagnóstico da situação na qual se está trabalhando. Então, nos sistemas nos quais se buscam níveis elevados de confiabilidade, deve-se propiciar aos seus trabalhadores condições de aprender e, sobretudo, de trocar competências e informações para que possam deliberar sobre os caminhos a seguir nas mais diferentes situações. Tais pressupostos se apoiam em determinados requisitos organizacionais que induzem os diferentes atores, principalmente os responsáveis pelo projeto e pela gestão do sistema, a decidir de modo a favorecer o trabalho em equipe e as possibilidades de cooperação constante. Esta capacidade, ela não é adquirida instantaneamente. Qualquer diagnóstico de uma situação exige que os diferentes sujeitos agentes possam ter uma visão bem longitudinal de um evento, isto é, que haja um acompanhamento no tempo para que se compreenda o que se passa, para que se possa, então, compreender como houve o acoplamento de variáveis que induziram a emergência de um determinado fenômeno. Individualmente, nós temos limites, todos nós temos limites. A racionalidade também ela é limitada. A capacidade de construir o problema em tempo real, ela não é infinita. Assim, qualquer sistema em que se busque a confiabilidade deve favorecer as trocas entre os sujeitos e também a discussão constante a partir de cenários baseados na realidade e que também possam, de alguma maneira, passar por processos de simulação. Este processo contribui para minimizar as situações nas quais o desenrolar do evento ultrapassa a capacidade de compreensão daquele coletivo e induza a impasses que impedirão uma ação para trazer a produção para uma situação aceitável com riscos reduzidos. Apesar de se poder discutir cenários de risco baseados em situações conhecidas e em extrapolações baseadas em conhecimentos teóricos, não se pode tudo prever. Qualquer evento é uma conjunção de variáveis, por vezes conhecidas, mas que nem sempre a gente pode prever o resultado do acoplamento na sua modalidade e no seu tempo. Então, agir com confiabilidade é adiantar-se, é prever, é antecipar, é trocar. Pois, se a gente pensa que qualquer sistema resulta do seu projeto, das condições como o empreendimento foi desenvolvido e de suas condições de funcionamento, a gente pode dizer, enfim, que há sempre uma escolha que passa por diferentes critérios, mas que quase nunca corresponde aos critérios definidos anteriormente. Qualquer projeto requer ajustes e mudanças ao longo do seu desenvolvimento.
Assim como qualquer sistema em operação tende a se degradar, uma vez que é quase impossível manter as condições de operação inalteradas. Sempre haverá desgaste nas ações de manutenção que não acompanham a velocidade da deterioração dos equipamentos e máquinas. Mesmo assim, os trabalhadores devem continuar a agir e produzir, mantendo os níveis exigidos e trabalhar em um modo mais ou menos degradado em situações que tendem ao desordenamento, exige das equipes de trabalhadores a criação de estratégias diferenciadas visando recuperar, assegurar a confiabilidade. Quanto tempo você tem? 5. Bom, como toda e qualquer operação industrial ou de outro setor da economia, a produção, se sabe, todo mundo sabe, mais ou menos, é baseada em procedimentos que estão mais ou menos explícitos nas diferentes tarefas que deverão ser desenvolvidas. Os procedimentos, na verdade, eles são resultado do trabalho de diferentes pessoas que projetam em um determinado modo de operação e que são a tradução no nível da tarefa de determinados requisitos ligados aos processos, às máquinas, ferramentas, procurando definir os modos operatórios a serem seguidos pelos trabalhadores. Eles são frutos de uma determinada racionalidade mais ou menos compartilhada. Trata-se, mais uma vez, de uma tentativa de antecipar, de prever e de controlar a realidade. Então, a gente pode dizer que a confiabilidade ela não estaria garantida se os trabalhadores agissem estritamente em acordo com o que foi previsto. É necessário agir de modo diferente. Né? Por isso que a gente diz da transgressão da atividade. Reagir aos diferentes eventos que se produzem ao longo do processo de produção não assegura confiabilidade. Em geral, é tarde demais. Este posicionamento não significa que se deva agir contra o procedimento padrão, mas sim considerá-lo como um guia, uma referência para a ação, jamais como um guia de conduta a ser seguido à risca. Bom, acho que é importante a gente partir do princípio de que, quando a gente fala assim, existe um a priori de um modo adequado, já conhecido e determinado a partir do conhecimento disponibilizado, né? A questão, e essa é uma questão interessante, é como encontrar os sujeitos que detêm esse suposto conhecimento. Ele estaria, por acaso, nos pressupostos da engenharia de método? Eu acho que essa questão toda da prescrição, da complexidade da tarefa dita, a gente tem que pensar que quem faz esses ajustes são os trabalhadores e não a engenharia de métodos. E esses trabalhadores, esses ajustes são feitos por trabalhadores que se encontram em diferentes níveis hierárquicos, exercendo papéis distintos e detentores de diferentes pontos de vista. Na verdade, se essas novas estratégias existem e se elas conseguem assegurar, de certa maneira, a confiabilidade do sistema, evitando as catástrofes, sobretudo,
são os trabalhadores que são capazes de criar, elaborar, aperfeiçoar essas estratégias de ação. Então, o conceito de confiabilidade, ele depende também da existência do reconhecimento dos diferentes trabalhos, dos diferentes sujeitos que agem. Uma das questões fundamentais, então, é compreender, reconhecer e propiciar condições para o desenvolvimento da confiabilidade, tanto no que diz respeito à ação individual quanto coletiva. A confiabilidade também precisa ser entendida como um processo dinâmico, nem precisa, ela já é entendida como um processo dinâmico, e que para assegurar ou para buscar essa confiabilidade é preciso que se tenha uma ação continuada, que as equipes de trabalho tenham condições de decidir em tempo real por meio de sistemas cooperativos. E tudo isso é para fazer o quê? Para fazer face à incerteza, fenômeno que está sempre presente, pois nas situações dinâmicas não é possível haver certeza com relação ao diagnóstico e com relação às consequências das ações. Eu não estou sendo radical, não, viu? Mas muitas vezes esse é um fenômeno com o qual os trabalhadores são confrontados. Tudo isso para fazer frente à incerteza em relação ao diagnóstico e à consequência das ações. E, muitas vezes, é preciso decidir na incerteza e acompanhar os resultados das ações para poder corrigir. Então, nessa perspectiva, os trabalhadores precisam encontrar compromissos e levar em conta as dimensões contraditórias da situação. E um outro aspecto da confiabilidade diz respeito à possibilidade de desenvolvimento de atividades interessantes que desafiam os trabalhadores e que, por meio de ações coletivas, se consiga também fazer frente aos temores causados pelas situações de incerteza. Então, é importante que as relações de trabalho propiciem ambientes nos quais a construção da confiança seja possível. É necessário se disponibilizar situações para que os trabalhadores possam se expressar com relação às suas experiências e que envolve tanto o sucesso quanto o seu fracasso. Esses espaços, eles podem, de certa maneira, permitir a criação e o enriquecimento das competências, favorecendo, então, que eles tenham um balizamento das suas ações ou não e, consequentemente, o enriquecimento de seus conhecimentos, possibilitando-lhes um trabalho útil e belo, que é exatamente a maior queixa que a gente encontrou ali no trabalho da Frida, é que as pessoas, elas não têm reconhecimento no nível que elas acham que elas investiram. Então, é o reconhecimento do que é justo e do que é belo. Eu não vou chamar o Christophe Dejour aqui, porque vai ter à tarde a sessão, mas eu acho que a confiabilidade passa por essa possibilidade de troca e de construção de reconhecimento, construção de conhecimento que termina em uma troca. Muito obrigada. Vocês desculpem eu ter ficado tão amarrado ao texto, mas atender encomenda nem sempre é fácil. Obrigado,
reflexão a respeito da confiabilidade e o quanto essa questão é importante e preciosa para a gente. A gente tem 10 minutos para perguntas, eu vou abrir a palavra ao público, ao plenário. Inicialmente, antes disso, eu gostaria de saber os demais, algum comentário adicional. Em caso contrário, eu passo a palavra ao público, a participação, ao debate. O microfone deve estar circulando. Enquanto o pessoal vai formulando as questões, eu vou dirigir uma questão tanto ao Rodolfo quanto à Frida a respeito dos trabalhos que foram apresentados, se existe uma investigação aprofundada a respeito tanto da questão do absenteísmo e as causas, ou melhor, as consequências que ele traz, e as condições de trabalho que foram apresentadas pelo Rodolfo. Uma questão que acredito que a gente deva pensar e refletir é sobre como a gente pode dar continuidade ao processo de transformação, que é sair das fronteiras das ações nas empresas, né, e fazer com que isso remonte nas instâncias, em particular nas instâncias públicas. Porque o Rodolfo, inclusive, relatou a experiência em que uma pessoa que é o responsável pela empresa acaba se retirando da reunião, dizendo que não quer mais ouvir as recomendações, não quer mais conversa, como ele disse. Então, um pouco do relato de vocês a respeito dessa experiência também, né? De fazer esses resultados, vamos dizer assim, serem divulgados, serem estendidos na nossa sociedade. Posso? Pode. Seria apropriado, né? Sim. Eu acho que essa questão é da maior relevância, porque a ciência tem, muitas vezes, repetido o diagnóstico, né? A gente chega no diagnóstico, a gente explica o absenteísmo, explica as consequências do absenteísmo, explica o acidente, né? Esse caso aqui, para a gente, foi muito revelador, porque, primeiro, nós encontramos situações comuns. Essas empresas que tinham maior taxa de acidente, elas tinham características semelhantes do ponto de vista de atribuição de culpa, de alta rotatividade, né, de uma empresa doente, né, uma empresa patológica, né? Então, tem uma empresa, por exemplo, fabricante de sofá, de móveis populares, para grandes cadeias de venda de móveis populares, né, que também era muito parecida com o frigorífico, né, do ponto de vista alta rotatividade, uma taxa elevada de acidentes, uma alta perda de material. O que vendia, né, para o fornecedor, para o principal cliente, metade voltava, né? Então, esses distúrbios, essas anomalias no processo de trabalho, elas estão ligadas, né, processo de adoecimento, do ponto de vista de Lerdort, de insatisfação psicossocial, com todos esses fatores que a professora Frida comentou aqui. Mas o diagnóstico é insuficiente. Então, a partir dessa reflexão, nós propusemos para a FAPESP um projeto temático que se proponha a ir além do diagnóstico, ou seja, como fazer intervenções que incluam esses atores, coloquem de volta esse ator na mesa, né? Não só porque a ergonomia, muitas vezes, a gente chega com o prato pronto, né? A gente vai lá, conversa com o trabalhador, ouve o trabalhador, conhece o processo de trabalho, tem uma compreensão desse diagnóstico, né, dessas interações que estão levando a essa alta acidentalidade. Eu chego para o sujeito e falo assim: está aqui, você tem que fazer essas mudanças. É o prato pronto, né? Por favor, né, divirta-se. Para o gestor, né, para o dono da empresa, ou seja, ele não absorveu nada da mudança, ele não compreendeu o trabalho, ele não fez uma mudança, né, mais necessária para fazer essa intervenção, essa mudança, né? Ou seja, ele teria que incorporar o processo inteiro de elaboração do diagnóstico, né? Ou seja, ele tem que ser sujeito do diagnóstico, não só o dono, mas os atores internos da empresa precisam ser sujeitos do diagnóstico. Então, a gente recorreu a uma metodologia desenvolvida na Finlândia,
que vem das origens lá da teoria da atividade de Vygotsky, né, que eles chamam de laboratório de mudança. Como colocar os atores em situação em todas as etapas. Né? Primeiro, reconhecer o problema, que o problema existe. Né? Todos esses atores, para incorporar, né, para interiorizar uma nova perspectiva, eles têm que participar do processo inteiro. Então, eles desenvolveram o que é chamado de intervenção formativa, porque é um processo pedagógico. O interlocutor tem duplo papel. Um papel de conhecer e de elaborar hipóteses, e um papel de propiciar aos atores, propiciar ferramentas pedagógicas para os atores, construir o diagnóstico. E, diante disso, construir as soluções. O que é possível fazer para mudar. Então, são perspectivas que a gente está num projeto, né, que dá sequência a esses projetos anteriores, que vão nessa direção. Eu acho que é da fundamental importância esse aspecto, como ultrapassar o diagnóstico. Na nossa área, que é um conhecimento aplicado, né, saúde pública, ela se propõe a mudar, mudar a situação de saúde, os determinantes sociais de saúde, intervir sobre esses determinantes. Né, é o que preconiza a vigilância em saúde. Né, mas eu acho que nós temos muito pouca experiência nessas intervenções. Obrigado, Frida. Bom, como segmento desse trabalho que foi apresentado, a nossa proposta é, na verdade, construir sugestões para a melhoria de uma política pública do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Os indivíduos são afastados e eles retornam sem perspectivas de mudanças no trabalho. Os primeiros resultados que já são observados nesse estudo de segmento dos afastados mostram que, quando eles retornam ao trabalho, eles encontram as mesmas situações que levaram ao afastamento. Ou seja, não houve, por parte das empresas, modificações que dessem apoio a mudanças significativas que não levem outros a se afastarem. Um pouco do que o professor Rodolfo comentou sobre o caso dos frigoríficos e outros segmentos. Não há uma mudança na organização do trabalho que permita uma reinserção. Recentemente, uma ex-aluna de doutorado, Amanda Aparecida Silva Macaia, ela realizou um estudo ordem qualitativa com professores da rede pública municipal de São Paulo. E a situação é muito parecida. As pessoas, por razões diversas, entre as quais a violência no trabalho, falta de respeito, desvalorização, o desprestígio, falta de apoio na escola, etc., afastam-se do trabalho e, ao retornarem à escola, encontram exatamente a mesma situação que levou ao afastamento. Existem milhares de professores afastados em todo o Brasil, dezenas de milhares de professores afastados e muitos afastados por questões de saúde mental. E essas pessoas, ao retornar, encontram a mesma situação, ou seja, um círculo que não permite a reinserção no trabalho como professor. Porque, por exemplo, atualmente o sistema municipal de ensino, como outro, estadual também, um professor muitas vezes vamos dizer assim, passa por um processo de readaptação funcional. Vai trabalhar na secretaria, em outro lugar. Com isso, o professor perde a sua identidade funcional de professor, que também é algo bastante doloroso nesse processo de afastamento e de impossibilidade de reinserção na carreira como professor. Então, acreditamos que esses estudos, como outros que venham sendo realizados, de fato, levem a mudanças. Essas mudanças não estão ao nosso alcance, estão ao alcance de outras políticas que venham a ser implantadas no país, inclusive do INSS. Muito obrigado, Frida.